Olá, tudo bem? Como eu havia prometido no meu último vídeo, eu vim trazer logo 2 vídeos num só dia, porque eu quero logo começar esse meu novo foco no YouTube. E bem, o meu primeiro vídeo nesse meu novo quadro que eu quero trazer para o meu canal é sobre o famigerado paradoxo de Epicuro, porque ele é um dos mais usados pelos ateus ou até mesmo pelos deístas contra a doutrina católica, né? Mas calma, vamos por partes, como diria Jack o Estripador. Epicuro ele foi um filósofo ateniense, né, da Grécia Antiga, ou seja, ele veio muito antes da igreja ser fundada. E eu digo com certeza que ele é um dos filósofos mais amados pelos não católicos, porque os católicos que gostam da filosofia de Epicuro, eu tendo a duvidar da fé deles. Por quê? Epicuro, ele deu todo o seu foco na filosofia sobre o tema da felicidade. Toda a obra de Epicuro é sobre esse tema. Então ele falou muito sobre a ataraxia, né, que era o foco da filosofia helenística. Ele falou muito sobre como que se lida com as dores. Ele falou sobre os prazeres, enfim. Então, esses filósofos que dão lições de vida, né, como viver bem, geralmente eles tendem a ser muito amados pelas pessoas, né? Mas Epicuro, ele, além de falar sobre a felicidade, ele falou também sobre questões metafísicas, digamos assim. Por quê? Epicuro ele foi um materialista, ou seja, ele não acreditava no imaterial. Ele acreditava que tudo era só matéria. E para dar uma maior base para sua tese, ele criou o seu mais famoso paradoxo, que diz assim: se Deus é todo poderoso, então ele não pode ser bom. Por quê? Porque o mal existe. Ok. Se Deus é de todo bom, ele não pode ser todo poderoso. Por quê? Porque se ele fosse de todo bom, ele iria combater o mal. Agora, se ele é todo poderoso e de todo bom, por que o mal existe? Aí diz assim, porque tem o livre-arbítrio, né? É o argumento mais usado. Ok, mas se Deus é todo poderoso, então por que ele não pode criar um mundo em que possa existir o livre-arbítrio, mas não possa existir o mal? Então, com esse paradoxo, Epicuro ele quis não refutar a ideia de que Deus existe, porque entenda uma coisa, gente, não é possível você provar a inexistência de algo. Isso é uma coisa que a lógica diz. Não é possível. Só é possível você provar a existência de algo. Agora, a inexistência é impossível. Porque assim, para você provar que algo existe, você precisa de evidências. Agora, qual que é o maior argumento se você quer provar que algo não existe? Não tem evidência. Só porque não tem evidência, quer dizer, é uma prova de que não existe? Não tem evidência. Pode existir. Não é aqui, tá provado que isso aqui não existe. Por quê? Porque não tem nenhuma evidência. Você pode até desconfiar de que não exista. Agora, você provar que não existe? Não. Por exemplo, os buracos negros, por muitos anos, não tinha evidência nenhuma de que eles existiam. Então, era uma prova de que eles não existiam? Não, porque depois foi mostrado que sim, de fato eles existem, porque tem várias evidências, tem fotos, enfim. Então, Epicuro nunca quis provar a inexistência de Deus. O que ele quis fazer foi mostrar que Deus não pode ser todo poderoso e de todo bom ao mesmo tempo. O que está errado, e eu já vou mostrar o porquê. Vamos pegar a escala. Vamos de Deus ao homem. Bom, definir Deus é é muito difícil. Mas o que eu posso dizer dele é o seguinte: ora, Deus, obviamente, ele é imaterial, ele não tem corpo. E por ele não ter corpo, as suas únicas potências são a intelectiva e a apetitiva. Ou seja, Deus ele é pura vontade e intelecto. Diferente do homem, que ele tem o intelecto e a vontade, mas ele tem
potência sensitiva, locomotiva, nutritiva, enfim. Deus, ele é puro intelecto e vontade. E o que é o livre-arbítrio? Ele é a união entre o intelecto e a vontade. Por quê? Porque o intelecto, conhecendo um fim, ele direciona a sua vontade para esse fim. O homem e Deus, eles têm livre-arbítrio porque eles podem escolher as suas ações. O animal, ele é completamente dependente dos seus instintos. Então você nunca vai ver um animal ele se submetendo à dor por vontade própria. Por quê? Porque o animal está programado para ele buscar o prazer e fugir da dor. Agora eu posso causar uma dor aqui em mim mesmo. Eu estou me beliscando, tá doendo. Mas eu não estou usando meus instintos agora. Eu estou usando o meu livre-arbítrio. Então, Deus, com o seu livre-arbítrio, vamos lá. Deus, ele, por ser o intelecto e a vontade suprema por excelência, logo é de se imaginar, é óbvio, né, que ele é, sim, todo poderoso. Se ele é todo poderoso, ele pode criar o mundo como ele quiser? Não. Porque Deus, ele tem a natureza incriada em si mesmo. Então Deus, por definição, é o sumo bem. Deus, ele jamais iria criar um mundo que não fosse compatível com o que ele é. Ou seja, Deus, ele pode criar um mundo em que 1 mais 1 é 3? Não. Aí você diz, mas Deus não é todo poderoso? Ele não tem um livre-arbítrio, a vontade supremo? Sim, ele tem. Mas ele tem condicionado pelo que ele próprio é. Deus, ele é o ser. Então Deus jamais iria criar um mundo onde 1 mais 1 é 3. Por quê? Porque isso é contra ele próprio. Deus, ele é pura lógica. Ou seja, o fato de que 1 mais 1 é 2 é algo que existe já no intelecto de Deus eternamente. Um outro exemplo. Deus, ele pode matar uma criança inocente, assim, tipo, vou jogar um raio nela aqui porque eu quero. Não pode. Por quê? Porque Deus, ele, por definição, é o sumo bem. Então, não é que Deus, ele, cria um limite para si mesmo. Ele, por definição, é a perfeição. Se ele criar um mundo, supostamente onde 1 mais 1 é 3, esse mundo não vai ser compatível com o que ele é. E como Deus, ele é a perfeição por excelência, tudo que ele cria tem uma semelhança com o que ele é. Então as leis da lógica que regem todo o nosso universo, elas estão dentro de Deus. Então Deus não pode criar um mundo que não seja compatível com ele mesmo. Por isso também ele não pode fazer uma ação imoral, porque ele é o sumo bem, entendeu? Então você me diz, Deus então é ilimitado. Não, porque Deus, ele é a perfeição por excelência. Aí alguns vão dizer assim, mas e o céu, né? E o reino de Deus, onde o homem ele é incapaz de pecar, mas ao mesmo tempo ele tem o livre-arbítrio. Sim, o homem no céu, ele tem o livre-arbítrio, porém ele é pleno de graça, porque na sua vida terrestre ele se mostrou caridoso para com Deus e para com o próximo. Ele foi um homem que desejou o reino de Deus, evitou o máximo possível os pecados, né? Acreditou na Santíssima Trindade e acreditou em tudo que nosso Senhor Jesus Cristo disse. Por conta disso, então, no reino de Deus, onde ele vê a essência do Criador por excelência, ele é pleno de graça. Então, quando Deus, ele dá o livre-arbítrio para o ser humano, criando a sua imagem e semelhança, ele faz isso porque Deus quer que o homem, ele participe do seu bem eterno. Por quê? Porque das criaturas corpóreas, ele é o que mais se assemelha a Deus. Veja, não é entre todas as criaturas a que mais se assemelha a Deus, porque esses são os anjos. Agora o homem, ele foi
predestinado para ser um gênero, né? Toda uma espécie unida a Deus. Deus, tipo, criou os homens e os anjos para ambos participarem do seu bem eterno. Não por vontade dele, porque Deus não quer que seus filhos sejam robôs, mas por vontades e escolhas próprias do homem. O homem, ele tem que descobrir a verdade, o bem e o belo por si mesmo e com isso buscá-los. E quem busca esses três tesouros metafísicos busca Deus, porque Deus, ele é o sumo bem, o sumo belo e a suma verdade por excelência. Então, o paradoxo de Epicuro está completamente errado, e isso é uma coisa que foi refutada não só por mim, mas por vários outros filósofos ao longo de vários séculos. O paradoxo de Epicuro não funciona mais. E bom, foi isso que eu quis mostrar hoje para vocês, né? Esse aqui vai ser um vídeo mais inicial, né, nesse meu novo quadro. E avante! A gente vai continuar a fazer mais e mais vídeos sobre esses temas. Valeu!